Aparece alguém aqui. Amém. Então os irmãos chegando já. Já vamos iniciar daqui um pouquinho. Os irmãos dão um ok aí, estão me ouvindo bem, estão enxergando bem. Irmã Kátia, irmão Edmilson, irmão Anderson, irmão André, pastor Carlos, a paz do Senhor, pastor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Dá um ok aí, por gentileza, tá bom? Irmã Silvana. Amém, graças a Deus. O André tá dando um retorno aqui, som bom, áudio bom, então tá ótimo. Temos 15 irmãos aí, 15 aparelhos conectados. Então os irmãos estão pontuais aí no horário, amém? Então nós vamos dar início, tá bom, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, né, de estarmos reunidos, né, não juntos fisicamente, mas num só propósito, né, cada um na sua casa, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus neste momento, que com certeza Ele vai nos abençoar nesta noite. Amém? Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, nos nossos lares, através, Senhor, desse meio tecnológico, Facebook, para juntos, ó Deus, nós oferecermos a Ti um culto de louvor, de adoração, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, mesmo em meio a esta crise, meu Pai, que nós estamos vivendo a nível mundial, mas o Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Papai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, ó Deus, as nossas transgressões, e nessa noite que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra, ó Deus, que é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, que discerne, Senhor, ó Deus, a intenção do coração, que possa nessa noite cair em boa terra e possa, ó Pai, produzir frutos para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com alguns hinos da harpa cristã, né? Como é o nosso costume quando nós iniciamos o nosso culto na congregação. Eu quero convidá-los para louvarmos a Deus com o hino de número 400. Amém? Eu não sou aquele exímio cantor, né, que conhece todos os hinos da harpa, então nós vamos naquele que nós conhecemos, né, para não nos perdermos. Amém? Então convido você a abrir a sua harpa aí na sua casa e junto com a sua família louvar ao Senhor com o hino de número 400. Amém? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita,
Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, né? Com Jesus no nosso barco, com certeza nós iremos vencer. A Bíblia já nos garante, né, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos louvar também com o hino de número 200, né, que diz que Cristo é o nosso bondoso amigo. Graças a Deus. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, de novo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, ele é o amigo certo das horas incertas, né? E nesse momento, né, que o mundo vive essas incertezas, né, mediante essa crise que nós estamos vivendo, bendito é aquele, né, bem-aventurado é aquele que tem a Jesus como seu verdadeiro amigo. Mas ainda vamos louvar a Deus com mais um hino, porque é bom louvar o nome do Senhor, e é o hino de número 210, né? Nós vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Amém? Tem alguns irmãos falando aí que parou, mas aqui para mim tá normal, né? Tá prosseguindo. Se os irmãos estiverem aí conseguindo ver a transmissão, pode dar um ok aí, né? Tá ok, né? Os irmãos estão glorificando a Deus, então deve ser um problema pontual. Hino de número 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura,
e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nós estejamos atentos, né? Sempre atentos para ouvir a voz do nosso Senhor, porque o nosso Deus, ele é um Deus que tem prazer, né, em falar com o seu povo. E ele está sempre falando, né, de diversas maneiras, né? E a carta aos Hebreus diz, né, que havendo Deus falado de muitas maneiras, né, pelos profetas, né, por outros meios, nesses últimos dias ele tem nos falado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então que nós estejamos atentos, né, às vozes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já temos aí 33 aparelhos conectados. Vi passando aí o nome de alguns irmãos que não são da congregação, lá da Vila Curuçá, né? Vi a nossa irmã Gilvanete, né? Que é uma bênção. Deus abençoe a irmã Gilvanete. A minha mãe também está acompanhando a transmissão. Que Deus esteja também abençoando a minha mãe, né, irmã Maria Aparecida. Amém? Nós vamos fazer a leitura da palavra e logo após eu vou abrir um espaço aqui para a Natália louvar ao Senhor. Amém? A Natália vai estar hoje com a oportunidade para louvar a Deus. E o texto que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos é Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 13. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 13 ao 16. Amém? Esses 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Que Deus esteja abençoando os irmãos. Logo mais nós vamos estar meditando aqui nesse texto. Amém? Eu vou me levantar aqui, a Natália vai ocupar o posto, vai comunicar com os irmãos e vai estar também deixando o seu louvor. Amém? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Antes de louvar, eu vou ler 2 versículos que se encontram no capítulo 8, o 26 e o 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando a Natália, né? Louvor maravilhoso, né? Letra baseada na Bíblia, lá em Romanos 8, né? Onde diz que nós não sabemos pedir como convém, né? Mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu não tenho dúvidas, né, de que o Espírito Santo está nos ajudando a atravessar este momento, né? Momento este que a nossa geração nunca viveu, né? Essa geração nunca viveu um momento como este, mas eu tenho certeza que o Senhor nos dará graça, né, para passarmos por este momento, porque Ele continua sendo Deus, Ele continua assentado no seu alto e sublime trono, e Ele continua no controle de todas as coisas, aleluia. E eu tenho certeza, né, que quando esse momento passar, nós vamos sair dele fortalecidos, né? Com certeza algo nós vamos aprender, né, para continuar a nossa jornada aqui nessa terra. Amém, meus amados irmãos? Então nós vamos entrar aqui na meditação da palavra de Deus. Eu não pretendo me estender, cansar os irmãos, mas eu estou ciente dessa responsabilidade desde de sexta-feira, né? De que estaria incumbido, né, de estar aqui na direção deste trabalho. E sempre que nós recebemos a oportunidade, a incumbência, né, de trazer a palavra de Deus, sempre vem uma preocupação na mente do pregador, né? O que trazer para o povo, né? E às vezes você começa a fuçar algumas coisas que você já pregou, que você já estudou, e até tem o desejo de trazer uma palavra até assim mais de ânimo, né? Uma palavra assim para alegrar mais o coração dos irmãos, né? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração aqui, para me inquietou, e hoje eu me desdobrei sobre ela aqui no período da manhã, um pouco antes da nossa escola bíblica dominical, foi ministrada aí pelo presbítero Edmilson, né? E a palavra que eu vou transmitir, né? Com certeza Deus vai falar com a sua igreja através dessa palavra. Então a palavra que nós lemos, né? Se alguém chegou depois aí, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13, nos fala, né? Um trecho, né, do conhecido Sermão do Monte, né? Esse sermão famoso, né? Que foi a primeira, digamos assim, amém, deu uma travadinha aí, mas já voltou. Então foi a primeira pregação pública ali, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Sermão do Monte, né, aqui no livro de Mateus, ele está nos capítulos 5, 6 e 7, né, que são palavras, orientações, ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que vem confrontar, né, a nossa vida, que vem confrontar o nosso caráter. E aqui no verso de número 13, o Senhor ele faz uma afirmação para nós, né? Essa afirmação foi feita para os seus discípulos, né? E hoje nós somos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Os irmãos aí da classe do discipulado, né, que tem tido as aulas aí com o nosso pastor Carlos, eu tive o privilégio de ministrar algumas aulas, né? Já aprenderam aí o que é discípulo, né? O discípulo é um seguidor, né, que segue um mestre. E nós seguimos ao nosso mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Jesus ele faz uma afirmação dizendo, olha, vós sois o sal da terra, né? E a mensagem, a palavra que Deus colocou no meu coração é no sentido de uma reflexão, né? De uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Nós temos sido o sal da terra? É uma pergunta. Nós temos sido o sal da terra? Nós temos sido verdadeiramente a luz do mundo? Então, inicio essa minha reflexão com essa pergunta para a igreja, para os irmãos. E você vai fazendo aí a sua análise pessoal. A recomendação bíblica é: examine-se o homem a si mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui
e eu comecei escrevendo da seguinte forma: Jesus disse isso para conscientizar os discípulos do peso da decisão de segui-lo. Seguir a Jesus é uma responsabilidade muito grande, né? Existe um peso nessa decisão de seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tanto que em algumas passagens, né, quando Jesus esteve nessa terra e ele estava reunido com as pessoas, né, algumas pessoas chegavam a dizer: olha, esse discurso é duro, quem pode fazer? Quem pode praticar essas coisas, né? E Jesus, né, ele não fazia questão de que ninguém o acompanhasse, né? Se a pessoa achasse que aquele discurso era duro, aquele discurso era difícil, ele falava: vocês podem ir embora, né? E foi nesse contexto aí que Pedro deu aquela declaração, né? Para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna, né? Seguir a Jesus é uma responsabilidade, é um peso, essa decisão ela tem um peso sobre os nossos ombros, mas também é um privilégio, porque é o caminho que conduz à vida eterna. E aqui Jesus ele vem falar de sal, né? Para nós aqui no nosso contexto, o que é o sal? O sal ele é um tempero, né? Todo mundo sabe o que é sal, né? E todo mundo faz uso do sal. A cozinheira, a dona de casa, a mãe de família, né, o chefe de cozinha, ele faz uso do sal no preparo das refeições. E se você não cozinha, né, e você gosta de um sal, quando você está lá no restaurante, você está lá na lanchonete, você vai fazer uma refeição, se o sal não tiver do seu gosto, o que você faz? Você pega aquele saleiro, né, e põe o sal na sua comida. Então, sal para nós é simplesmente isso, né, um tempero que dá sabor aos alimentos, que dá sabor à comida. Mas eu fiz uma pesquisa aqui e o sal, né, no contexto judaico, ele tem, né, um significado muito mais profundo do que apenas um tempero, né? E por isso que Jesus, né, ele usa, né, dessa metáfora, ele usa dessa comparação, dessa coisa que era tão conhecida da cultura judaica, para trazer um ensinamento, né? Então, no costume judaico, né, às vezes você havia ali o costume de comer um bocado de sal, né, pessoas partilharem sal. Eu li a respeito também que às vezes o judeu ele tem um costume, né, de quando ele vai fazer a refeição e ele vai comer um pão, né, ele coloca 3 vezes ali o pão no sal, né, para temperar e para fazer a sua refeição. Então o sal ele está muito conhecido aqui no contexto judaico, né? E comer sal com alguém representa o quê? Compartilhar da sua hospitalidade, né? Então, quando alguém ia na casa de um judeu e ele se sentava para fazer a refeição, né? E ele fazia uso desse costume, ele estava o quê? Compartilhando da sua hospitalidade. E quem compartilhasse do sal do seu anfitrião, ele tinha obrigação moral de cuidar de seus interesses. Olha que coisa interessante, né? Então nós vemos ali que o sal, ele era uma espécie de aliança, né? Se eu convidasse, por exemplo, o presbítero Edmilson, né, para vir na minha casa, ele comesse um bocado de sal comigo, né? Ele iria estar gozando da minha hospitalidade e ele teria um compromisso de cuidar dos meus interesses. Ele teria uma obrigação moral de cuidar dos meus interesses, né? Então veja que o sal nesse contexto, ele representa o quê? Uma aliança, né? Não é somente aquele tempero aqui que nós conhecemos. E na palavra de Deus, a gente vê que Deus ele realmente usava do sal nessa questão da aliança, né? O sal tinha relação direta com o ritual mais importante daquele povo com Deus, né? A oferta. As ofertas, né, que o povo judeu, né, vinha oferecer como sacrifício a Deus, elas precisavam ser regadas, temperadas com sal. E eu quero até ler com os irmãos um versículo aqui em Levíticos, capítulo 2, verso 13,
para nós constatarmos, né, essa importância do sal na oferta oferecida a Deus. Então, anote aí, Levítico, capítulo 2, verso de número 13, que diz assim: e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Olha que coisa interessante, né? Lei dada ali por Moisés, né, ao seu povo, lei de Deus dada ao povo por intermédio de Moisés. Toda oferta, né, de manjares, ela precisava ser salgada com sal, né? Então, na verdade, esse sal ele representava o quê? Um pacto, né, que não se podia violar. Toda oferta, ela tinha que ser salgada com sal. E depois se criou também uma aliança de sal, que está lá no livro de Números. Os irmãos podem acompanhar também aí nas suas Bíblias. Livro de Números, capítulo 18, no verso de número 19, que diz assim: todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Então nós vemos aí uma aliança baseada no sal, né? Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo, né? Então nós vemos que para o judeu, para aquela cultura judaica, né, o sal não era apenas esse tempero, né, que nós brasileiros aqui usamos na cozinha. Ele tinha um significado espiritual muito grande, né? E aí Jesus vem e afirma aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. E aí eu fiz mais uma anotação aqui: somos o sal da terra, o povo que reflete a aliança do Altíssimo com a humanidade. Nossa salvação se baseia em uma aliança, né, que é inequebrável, uma aliança eterna, inequebrável e irrevogável, que deve ser manifesta em nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, ser sal da terra, né, sermos como discípulos o sal da terra, significa que nós temos, né, uma aliança com o nosso Deus, uma aliança com o Altíssimo, uma aliança que é irrevogável, que é inquebrável, né? E ela deve se manifestar em nós, se manifestar na nossa vida, essa aliança, e ela deve se manifestar também através de nós, né? O sal, né, uma das características do sal é que ele salga por natureza. Assim, devemos refletir a nossa aliança com Deus, né? É uma característica do sal, a sua natureza é salgar, né? Aonde ele encosta, ele salga, né? Aonde ele encosta, ele muda o sabor. Aonde ele é adicionado, ele muda o sabor, né? Então essa é uma característica do sal e deve ser uma característica nossa também, como discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então essa primeira parte fica clara para nós. Nós somos o sal da terra. Nós temos uma aliança com Deus, né? Irrevogável, inquebrável, uma aliança eterna com o Altíssimo, né? Mas após essa afirmação, o Senhor Jesus ele faz, né, uma pergunta: e se o sal for insípido, com que há de salgar? Aí vem uma pergunta, uma interrogação do nosso mestre, né? E se o sal for insípido? Né? O que significa insípido? E se o sal for sem sabor? Com que se há de salgar? Né? Um sal sem sabor, né, ele não serve para absolutamente nada.
né? Mas como que é, irmãos, essa história de sal sem sabor? Eu nunca vi sal sem sabor, né? Todo sal que eu já provei, ele salga, né? Porque nós já recebemos, né, um produto industrializado, refinado, né, que já passou por todos os processos. Então, realmente, aquele sal que você compra lá no mercado, quando você faz a sua compra, né, ele vai estar em perfeitas condições, ele vai estar com as suas propriedades, né? Mas nos tempos de Jesus não era assim que funcionava, né? Na região da Judéia, por exemplo, né, o abastecimento, da onde eles tiravam o sal era ali do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele tem justamente esse nome porque ele tem uma alta concentração de sal, né? Dizem aí que é de 70% a concentração de sal ali no Mar Morto, né? Ali naquele mar ele recebe esse nome justamente porque não há possibilidade de haver vida naquele mar devido à alta concentração de sal, né? E é dali que eles tiravam aquele sal, né, para abastecer ali aquela região, né, de Israel, aquela região da Judéia, né? E ali era um processo muito rústico, né? Não existiam os processos que existem hoje, né? Então eles tiravam o sal ali das profundezas daquele mar, né? E uma quantidade de sal sempre vinha com alguma impureza, com alguma alga marinha, com alguma impureza ali do próprio mar, e aquele sal estava impuro, né? Ele estava contaminado. Então aquele sal ele não estava em condições de ser usado, em condições apropriadas para o consumo, né? E aí há duas explicações, né, para a afirmação de Jesus do que é feito com esse sal sem sabor, né? O que Jesus disse a respeito desse sal sem sabor? Para nada mais presta, né? Não tem sabor? Não presta. Para mais nada, né? Senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, né? Então, um sal que está impuro, contaminado, sem sabor, ele não presta para absolutamente mais nada. A única coisa que pode ser feita com ele é a seguinte: é ser jogado fora e ser pisado pelos homens, né? E aí, nessa questão de ser pisado pelos homens, né, a questão desse sal impuro, que já ficava ali mesmo nas margens do Mar Morto, né, e ali já era pisado pelas pessoas que frequentavam, né, aquela margem. E também, né, há uma informação de que os sacerdotes, né, eles guardavam esse sal sem sabor, esse sal contaminado, numa sala lá no templo. E diz que na época de frio, né, eles jogavam esse sal no pátio do templo, que era de mármore, para que as pessoas que fossem lá oferecer o seu sacrifício não escorregassem naquele mármore, né? Imagina um piso de mármore, né, molhado, com neve, né? A região de Israel às vezes nevava, dependendo da rigorosidade do inverno, né? Então eles jogavam aquele sal, né, para as pessoas pisarem ali, poder manter o equilíbrio e não se escorregar, né? Então o sal sem sabor, Jesus ele disse: o que fazer com esse sal? Não tem utilidade, não tem valia. A única opção é jogá-lo fora, é lançá-lo fora para que ele seja pisado pelos homens, né? Qual seria o destino do sal insípido uma vez banalizado a aliança, né? Uma vez banalizada a aliança, o sal ele perde o seu valor, né? Então, partindo do princípio da afirmação que Jesus disse, que nós somos o sal da terra, irmãos, nós não podemos nos contaminar com coisas impuras. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, esses últimos dias, esse isolamento social, estamos aí privados de congregar, privados de estar junto com os nossos irmãos ali no templo, mas tem uma coisa: nós continuamos sendo discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A regra ela não foi afrouxada por causa deste momento de quarentena. O Senhor não está dando um desconto para nós, não. Eles não estão podendo ir na igreja, né? Então eles estão um pouquinho fraquinhos, eles estão desorientados, eles estão meio perdidos, né? Então eu vou fazer uma vista grossa aqui. Não. Nós continuamos sendo discípulos
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, consequentemente, somos ainda o sal dessa terra. E Deus espera que nós cumpramos, né, a nossa função, que as propriedades do sal, né, estejam ativas na nossa vida, que nós possamos estar fazendo a diferença neste mundo, nessa sociedade. Ah, irmãos, mas nós estamos em isolamento social, né? Mas esse isolamento social que nós estamos hoje é apenas do contato físico, porque nós temos a tecnologia, né? Nós não estamos lá hoje no nosso culto como de costume, mas estamos aqui nos comunicando, né, através da tecnologia. E a tecnologia tem sido um aliado, né, nas relações sociais, né? E por isso que elas se chamam redes sociais, porque são redes de relacionamento. E através das nossas redes sociais, dos nossos relacionamentos através da rede, nós devemos também continuar sendo sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A regra não foi afrouxada. O Senhor espera o mesmo comportamento de cada um de nós. Louvado seja o seu santo nome. Então, meus amados irmãos, vamos levantar os nossos olhos para cima, de onde breve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá, e vamos continuar na nossa posição de discípulo, né? A pergunta inicial dessa palavra foi: você tem sido o sal desta terra? Você tem sido a luz deste mundo? Louvado seja o nome do Senhor. Vai pensando aí, vai respondendo para você mesmo, né? Nós fomos chamados, meus amados irmãos, para pisar. A palavra de Deus nos diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deu poder aos seus discípulos, poder para pisar serpentes e escorpiões, né? E ainda diz mais, olha, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, né? Jesus estava dando um ensinamento, né, ali para os seus discípulos, dando poder para eles pregarem a palavra, né? E através desse poder eles teriam condições de pisar serpente e escorpiões. Agora imagine um discípulo que não salga mais, que não cumpre mais o seu papel, que não cumpre mais a sua função, né? Em vez de ele estar pisando, ele será pisado, pois nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, é muito sério essa palavra. É muito séria essa afirmação de Jesus, né? É por isso que seguir a Jesus tem um peso, tem uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. E nós estamos num momento em que, mais do que nunca, nós precisamos ser verdadeiramente discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja sal dessa terra. Influencie as pessoas. Às vezes, meus amados irmãos, algumas pessoas, elas se desculpam, né, no ambiente em que elas vivem, no ambiente em que elas estão, para não cumprir o seu papel de sal da terra, de discípulo, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É o jovem, né, que ele vai para a faculdade, e os irmãos sabem como estão as nossas faculdades, né, nesses últimos anos aí, né? A ideologia que vem predominando aí, tentando mudar a cabeça dos nossos jovens, né? E os nossos jovens estudam, né? Eles crescem aí, passam pela adolescência, fazem o segundo grau, prestam aí o vestibular e entram na faculdade, né? Que alegria, né? Quando um dos nossos filhos, né, ingressa numa universidade, ingressa numa faculdade. Mas ele é crente, ele é discípulo, né? Ele é sal da terra. E o que ele tem que fazer quando ele chega na faculdade? Ele tem que influenciar as pessoas, ele tem que salgar aquele ambiente, né? Então, há jovens que eles entram na faculdade e eles formam um grupo de oração, né? Eles começam a evangelizar os seus amigos, eles começam a falar da palavra, eles oram com seus amigos lá no momento do intervalo, no momento dos trabalhos em grupos, né? Eles mantêm a aliança com Deus e cumprem o seu papel de discípulos,
O ambiente não os influencia, eles continuam servindo a Deus, né, verdadeiramente. Mas outros, por sua vez, né, chegando lá, esse sal se torna insípido. Esse sal não salga mais. Eles se deixam influenciar pelo mundo, ao invés de estar influenciando aquele ambiente que eles estão, né? E o ambiente, meus amados irmãos, não tem nada a ver, né? Não é uma desculpa para nós nos afrouxarmos, né, diante do nosso Deus, né? Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia com seus amigos e ele não moveu 1 centímetro da sua fé em Deus. A sua fé permaneceu inabalável, né? Daniel na Babilônia, ele continuou o mesmo Daniel que viveu lá em Israel, que aprendeu da lei, que aprendeu do seu Deus, né? Os ídolos de Babilônia não mudaram a sua cabeça. Os banquetes reais, né, não fizeram a cabeça de Daniel, né? A posição que ele estava assumindo naquele reino, porque ele foi levado para o palácio, né, por ser um jovem sábio, um jovem inteligente, aquilo não mudou a fé de Daniel. Ele permaneceu com a sua fé inabalável. Os seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, também permaneceram firmes na presença do Senhor. Não se dobraram, né, perante a estátua de Nabucodonosor. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E ali eles foram dizendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Eles não disseram assim, Deus vai nos livrar. Eles sabiam que eles podiam morrer, mas eles foram até o final. E o Senhor esteve lá com eles. O 4º homem esteve passeando com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Tem o caso de José também. José, ele foi criado no deserto, né? Mas Deus tinha um propósito com ele lá no palácio. E aí ele foi criado no deserto. Ele sofreu pela inveja dos seus irmãos, ele foi jogado naquela cova, ele foi vendido como escravo, ele foi vendido e foi para a casa de Potifar, e mesmo estando ali no Egito, na casa de um senhor que adorava outros deuses, ele permaneceu servindo ao Senhor, ele permaneceu sendo sal, sem ao menos conhecer essa palavra de Jesus, mas ele já fazia o seu papel de sal, ele adquiriu a confiança do seu Senhor, assumiu a administração daquela casa, e quando, né, a esposa de Potifar veio seduzi-lo, né, queria se deitar com ele, o que ele fez? Ele fugiu, né? Ele não se entregou à sedução daquela mulher, mas ele permaneceu firme, né, na sua aliança com Deus e não pecou contra o seu Senhor. Então o ambiente não tirou a fé dele, né? Por exemplo, Davi já foi o contrário. Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi estava numa posição confortável. Davi ele estava no seu palácio real, já havia conquistado muitas terras, conquistado muitas batalhas. Aquele dia ele não quis ir, né, para a batalha, ele ficou ali passeando pelo seu palácio. Aí ele viu aquela mulher tomando banho e o que ele fez? Em vez de ele fugir, ele estava num ambiente totalmente favorável para não pecar. Mas ao invés de fugir, ele mandou chamar aquela mulher, se deitou com ela, né? E ali veio um terrível episódio na vida de Davi, né? Onde ele pagou consequências gravíssimas. Ele recebeu o perdão de Deus? Recebeu, porque o nosso Deus está sempre disposto a nos perdoar, né? Mas daquele dia em diante, né, a vida de Davi nunca mais foi a mesma, né? Se você lê o Salmo de número 51, você vê, né, o arrependimento de Davi, a contrição de Davi por causa do pecado. E o pecado é algo que nos separa de Deus, meus amados irmãos. Então veja que o ambiente, né, não é desculpa, né? Davi estava num ambiente totalmente favorável para não pecar, no seu palácio, na sua casa, no seu território, e pecou. E José, que estava numa terra estranha, numa casa estranha, ele fugiu do pecado. Então que nós possamos ser verdadeiramente sal da terra. Não venhamos a ser um sal sem sabor e possamos cumprir o nosso papel de discípulos. Louvado seja o nome do Senhor.
para nós encerrarmos aqui, Jesus ele também afirma que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Então, Jesus está afirmando para os discípulos, vocês são a luz do mundo, né? E que luz é essa, né? Jesus, um pouco mais à frente, ele vai também ensinar que ele é a luz do mundo, né? E nós somos essa luz do mundo hoje por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós mesmos não temos luz própria, né? Nós não temos brilho próprio nosso, né? Nós somos falhos, nós temos nossos erros, né? Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo preparados, né? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas há uma promessa, né? Aquele que começou em vós a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Mas nós somos a luz do mundo porque nós temos a luz de Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia o classifica, o chama, né, como o sol da justiça, né? O sol, ele sim tem luz própria, né? E a luz que nós temos é a luz que reflete, né, de Jesus sobre as nossas vidas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Nós somos essa cidade edificada, né? Nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, né? Esse monte é Deus, e ali há cidades edificadas, e essa cidade ela não pode ficar escondida, porque ela está sobre um monte. Nem se acende a candeia, né? Outras traduções aí vai dizer a lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, né? Debaixo de algum móvel, mas sim no velador, né? E dá a luz a todos que estão na casa, né? Então, quando se acendia ali uma lamparina, qual que era o objetivo? Clarear a casa, iluminar o ambiente, né? Então, você não vai acender uma lamparina e colocá-la, né, debaixo da cama. Hoje nós usamos energia elétrica, né? E aonde que nós instalamos a lâmpada, né? Se for um cômodo aí, aqui como o meu quarto, né, é bem no centro, né? Para iluminá-la por completo, né? Se for um ambiente maior, você vai pôr 2 lâmpadas, né? Na mesma distância para iluminar por completo, né? E por que se faz necessário dessa luz? Essa luz ela deve resplandecer, né? É o que diz o verso de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então essa luz que nós temos por causa de nosso Senhor Jesus, ela deve resplandecer diante dos homens. A luz é para mostrar o caminho, irmãos. Esse mundo está em trevas. Esse mundo jaz no maligno. E os discípulos de Cristo são a luz para iluminar o caminho, para que os homens possam ver essa luz, né? E vendo essa luz, eles vão ver o que? As nossas boas obras, né? A palavra de Deus nos diz lá em Pedro que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Louvado seja o seu santo nome. E o mundo, né, através dessa luz que resplandece em nós, ele vai enxergar as nossas boas obras. Aleluia. Para a nossa glória? Não. Para os nossos próprios méritos? Não. Para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu retorno à pergunta inicial. Você tem sido o sal dessa terra? Você tem sido a luz deste mundo? Ah, irmão, mas nós estamos num período de isolamento social, né? Como que eu vou ser a luz do mundo aí na minha casa, né? Se você está aí cumprindo as recomendações do governo, não está pondo nem o nariz na janela, né? Quem tem essa possibilidade, você continua sendo sal da terra e luz do mundo, né? Aproveita esse momento, esse tempo que você está tendo, né? E busca ao Senhor, clame ao Senhor, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pelos seus vizinhos, né? Ore pelos nossos governantes. É nosso dever, meus amados irmãos, estar orando pelas autoridades constituídas, quer você tenha votado nela ou você não tenha votado nele, quer você goste ou não goste de quem está lá, de quem ganhou ou não.
É sua obrigação orar, é nosso dever orar como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ore pelas autoridades constituídas, né? Hoje foi proclamado ali, né? A igreja foi chamada a fazer um período de jejum, né? E eu vi aí pelas redes sociais algumas pessoas falando que não iriam fazer, né, esse jejum, porque entendiam que não era certo o presidente da República proclamar um jejum, né? Irmãos, é nosso dever orar, é nosso dever jejuar. Não só quando o presidente convoca um jejum, quando o seu pastor convoca um jejum. Isso deve ser uma iniciativa nossa, como sal da terra e como luz do mundo. Orar, né, e jejuar pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por esse mundo que está caótico, por esse mundo que está sem paz, por esse mundo que está perdido. Você está em isolamento social, mas você continua sendo sal da terra e luz do mundo, sabe? Separe tempo para Deus. Use essas redes sociais para a glória de Deus. Se você sentir de transmitir uma palavra, faz isso que nós estamos fazendo aqui, né? Acessa lá o seu perfil, manda uma palavra aí para abençoar os seus seguidores, os seus amigos. Grava um áudio, né, numa palavra, de um louvor, envia aí pelo WhatsApp, né, pelo Messenger, pelo Instagram, não importa a rede social que você usa, né, é tempo de proclamar a palavra de Deus, né? As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão com o coração aberto, as pessoas estão preocupadas e é momento da igreja fazer uma grande colheita. Eu tenho certeza que quando nós voltarmos a congregar, muitas pessoas que estavam afastadas vão voltar, porque então estão tendo uma segunda oportunidade e nós precisamos aproveitar esse tempo, né? Os obreiros que estiveram lá na reunião ministerial, as irmãs, esposas de obreiros, né? Se não me falha a memória, foi no mês de fevereiro. O missionário que esteve lá pregando, ele deu essa palavra nesse sentido, que o Senhor está abrindo um tempo, né, para a igreja, né, para nós verdadeiramente pregarmos o evangelho da cruz, o evangelho centrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de falar que Jesus salva, é tempo de falar que Jesus cura, é tempo de falar que Jesus batiza no Espírito Santo, e é tempo de falar que Jesus vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, meus amados irmãos, se você, né, respondendo a pergunta que foi feita aqui algumas vezes, eu tenho sido sal da terra, eu tenho sido a luz do mundo. Se você chegou à conclusão, na sua análise pessoal, no seu exame pessoal, que você tem falhado, hoje é tempo de mudar. O Senhor Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Nós ainda estamos aqui, tá? Não fique preocupado que o arrebatamento aconteceu e você ficou, que ainda não. O arrebatamento ainda não aconteceu. Ele está prestes a acontecer. Mas ainda há oportunidade de mudarmos de comportamento. De levarmos as coisas de Deus mais a sério. Eu tenho certeza que nós vamos voltar a congregar. E quando nós voltarmos a estarmos juntos lá na nossa congregação, nos nossos templos, nós precisamos levar mais a sério este momento que tanto está nos fazendo falta hoje. Né? A gente tem visto muitos irmãos aí se lamentando, né? Sentindo a falta de estar lá na congregação, de estar cantando no coral, de estar cantando com as irmãs, né? De estar cantando lá com a mocidade, de estar tocando na orquestra. E realmente faz falta, nós sentimos essa falta. Mas que esse período seja, meus amados irmãos, para nós fazermos uma reciclagem na nossa vida, para que nós possamos voltar a ser crentes melhores na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje alguém compartilhou um texto aí nas redes sociais, né, falando sobre quantas vezes nós estávamos na igreja, mas verdadeiramente nós não estávamos lá. O nosso corpo estava lá, mas o nosso espírito não estava. Porque a gente estava preocupado com as nossas responsabilidades, né? E às vezes as nossas responsabilidades dentro da própria congregação nos faz perder o foco de prestar o nosso culto a Deus. Às vezes estávamos preocupados, né, apenas em rever um irmão, em matar a saudade dele, em tratar de um assunto, de tratar de um negócio.
E agora nós estamos sentindo falta deste momento. Então, meus amados irmãos, vamos ser sal da terra, vamos ser a luz do mundo, para que quando essa fase passar, nós possamos voltar melhores, mais cheios do Espírito Santo, mais crentes, mais firmados na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar aqui, eu quero deixar um último versículo, que é a parte B de Marcos capítulo 9, o verso de número 50, que diz assim, palavras de Jesus, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Vou repetir. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém, meus amados irmãos? Eu quero, nesse momento, fazer uma breve oração apenas agradecendo pela palavra e dando a oportunidade a você que ouviu essa palavra, essa pequena reflexão, a você, se assim desejar, aí no seu lar, você fazer um concerto com Deus. Nós aprendemos que o sal é muito mais que um tempero, Biblicamente falando ali, ele é uma aliança entre nós e o Altíssimo. E se você sente que você quebrou essa aliança, hoje é noite de restaurar essa aliança, Tem um hino que diz que Jesus, ele é a aliança entre você e Deus. E hoje ele te chama para renovar, e hoje ele te chama para restaurar. Oremos. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de transmitir a tua palavra, de aprender um pouco mais da porção das Escrituras Sagradas. E eu quero agora interceder em favor dos teus servos, que nos seus lares, através dessa transmissão, receberam, Senhor, essa palavra. Que essa palavra, nessa noite, ela possa cair em boa terra e ela possa, ó Deus, produzir frutos para a glória do teu santo nome. Esse teu servo, meu Pai, que fazendo uma análise, ele entende, Senhor, que ele quebrou a aliança, que ele verdadeiramente não tem sido mais sal, ele não tem sido luz. Eu te peço neste momento, que se assim for da vontade dele, Senhor, que se ele estiver disposto a mudar, a recomeçar, que o Senhor possa nesta noite dar uma nova oportunidade, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa encher com teu Espírito Santo e possa levantá-lo, Senhor, para a glória do teu santo nome. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom estarmos aqui com os irmãos. Eu nem sei que horas são, já está dando 7 horas? 7:03, olha que maravilha, Já passamos aqui há mais de 1 hora cultuando ao Senhor. Então eu tenho um aviso aqui para passar para os irmãos, que é um aviso aqui da nossa assistência social, da nossa congregação lá da Vila Curuçá, Essa semana é a primeira semana do mês, E nós teríamos ceia, no próximo domingo, mas devido à situação nós não vamos ter o culto de ceia, Seguindo a orientação do nosso pastor presidente, nosso pastor Leônidas, Por enquanto os trabalhos nas congregações, eles permanecem suspensos, E a liderança da igreja entendeu que nós não vamos fazer um culto de ceia online, Foi sugerido aí até por alguns irmãos, mas nós temos entendido que este é um momento de clamar, de se lamentar, de buscar a face de Deus, E o Senhor em breve vai nos dar essa oportunidade de nós cearmos e participarmos da comunhão lá na congregação. Mas na nossa ceia nós temos o costume de recolher os alimentos, a campanha do quilo. E nós não vamos deixar de fazer isso. Então você que deseja fazer a sua doação para a campanha do quilo, você deve estar se perguntando, como que eu vou fazer? Se não vai ter o culto de ceia. Então os nossos irmãos aqui criaram um telefone, um número de WhatsApp para a nossa congregação lá da Vila Curuçá, que é destinado a esse atendimento da campanha do quilo. Então o que você vai fazer? Você quer fazer a sua doação? Você vai entrar em contato com esse número. Vou pedir aí para o presbítero Edmilson, que está nos ouvindo, se ele conseguir colocar aí no comentário para os irmãos anotar, que é o 98760-3128.
760-3128. Né? E através desse número você vai dizer, olha, eu sou o irmão fulano de tal, quero fazer minha doação para a campanha do quilo, né? Como que eu devo proceder? E os irmãos lá vão te orientar, né? Eles vão, se possível, buscar na sua casa, ou vão marcar um horário para você entregar lá na congregação. Não se preocupe com isso, a sua contribuição com certeza será recolhida, tá bom? E você também, meu amado irmão, que estiver passando um período de necessidade, amém? A palavra de Deus nos diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades com os santos, tá bom? Então você também pode, através deste número, né, também compartilhar da sua necessidade, e os irmãos também vão ter prazer em atender, porque esse é o nosso papel social e nós não vamos deixar de fazê-lo. Amém? O presbítero Edmilson está colocando aí o número nos comentários. Amém. A Natália está acompanhando os comentários, né? E temos um pedido de oração aqui pelos aniversariantes do mês, né? Em especial aí a jovem Aline, né? O pastor pede oração. Se não me falha a memória, ela é lá da congregação da Vila Regina, né? Mas está sempre aí com o nosso pastor Carlos, com a nossa irmã Angélica. E também vamos orar pelos aniversariantes do mês aí de março. E você que já aniversariou também, né? Nesse início de abril, nós vamos estar apresentando a sua vida em oração. Tem o Nicolas aqui, né? Também que aniversariou no dia 19 de março. De memória aí me vem o irmão Elisier, né? Também aniversariou no dia 30, se não me falha a memória. O irmão Edson também fez aniversário no dia 31. A irmã Elide também fez aniversário aqui no mês de março, né? A irmã Silvana, né? As irmãs Silvanas que chegou a receber a oração lá na congregação, né? Esses são os irmãos aí que são mais chegados da família, a gente lembra mais fácil, né? Mas você que não foi citado o seu nome, né? Saiba que você também está incluído nessa oração, amém? Então nós vamos orar agradecendo a Deus, apresentar os aniversariantes e vamos estar dando a bênção apostólica, amém? Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Deus, nessa transmissão, cultuando, Senhor, ao teu santo nome, meditando, Senhor, na tua palavra, alimentando, Senhor, o teu povo nesta noite, uma palavra sadia, uma palavra necessária, para que nós possamos fazer, ó Deus, a diferença neste mundo. Te louvamos, meu Deus, pela vida dos teus servos que têm aniversariado, a irmã Aline, o irmão Edson, o irmão Elisier, o irmão Nicolas, a irmã Elide, todos os demais, meu Pai, que não foram aqui citados, mas que também fizeram aniversário neste mês de março, nesta primeira semana de abril, que o Senhor possa alcançá-los com a tua infinita misericórdia e possa, meu Deus, abençoar o teu povo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguns irmãos aí perguntando que hora começou a transmissão. Foi às 18 horas, tá? Os irmãos entenderam por bem no domingo fazer a transmissão às 18 horas, porque a partir desse horário das 19, né, muitas igrejas estão usando, né, desse mesmo recurso. E para evitar aí uma possível queda na transmissão, nós estamos adiantando o horário, tá bom? Então, aos domingos aí, enquanto não voltarmos os cultos lá na congregação, será sempre às 18 horas, tá? E pelas manhãs de domingo nós continuamos com a escola bíblica dominical, né? As irmãs do departamento infantil têm ministrado as aulas aí para as crianças, né? Aos domingos aí às 9 horas da manhã. Hoje os adolescentes também tiveram aula aqui com a irmã Elaine, né? O Crescendo com Jesus. Tiveram aula também a partir das 9 da manhã. E os adultos, né, com o presbítero Edmilson, a partir das 9h30, tá bom? Para não chocar a aula aí com as crianças, né, que precisam do apoio dos seus pais para participar da aula. Então a escola dominical a transmissão da escola bíblica está começando às 9h30 dos adultos, né? E as terças e quinta, né, normalmente tem sido às 20 horas, tá bom? Sempre com aquela orientação, os irmãos que podem às 19h30, dobre os joelhos nos seus lares, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus.
né? E a partir das 20 horas sempre haverá um obreiro ali da nossa congregação escalado, né, para transmitir a palavra de Deus, né? Aproveite e faça um convite novamente aos nossos obreiros, né? Que vocês se manifestem aí também para transmitir a palavra de Deus. O pastor tem aberto espaço para todos, amém? Operador Ezequiel, diácono Enoque, né? Presbítero Aguinaldo, presbítero Caio, né? Se os irmãos também tiverem interesse, tiverem disponibilidade, né? Procure aí o nosso pastor, procure o irmão Anderson, que está cuidando dessa parte aí das redes sociais, e você também terá a oportunidade de estar participando desse trabalho. Amém? Você que não conseguiu acompanhar do começo, né? Assiste depois, a live fica gravada aí na página da igreja e você será abençoado do mesmo jeito. Amém? Vamos dar a bênção apostólica e encerrar no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Seu dever ter me atrasado, então.